talvez a gente não esteja cansado da vida, mas de não estar nela, de não estar vivendo, isso cansa. Hoje nós vamos ler o texto chamado Agora, do livro de Bert Helling, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. E este texto que fala sobre o agora vai mostrar que o agora não é um intervalo. O agora é o único lugar onde a vida realmente acontece. Então, talvez o nosso maior desencontro nem seja entre uns e outros. O maior desencontro não é sobre a relação com o outro, mas com a própria vida. Com o instante do agora. Quando estamos presentes, o encontro acontece de uma maneira profunda, verdadeira. É um quase reconhecimento. O encontro, lá no fundo ele está dizendo, que bom que eu te reencontrei. Vamos nos preparar para a leitura do texto. Respira, solta seus ombros, traga você para este momento. Eu também quero conduzir um exercício para que o texto ele também possa se tornar uma experiência. Coloca os seus pés no chão, solta os seus ombros, solta os seus braços, permita que as suas mãos fiquem pousadas sobre as suas pernas. Passa a sua língua pelos seus dentes, gengiva. Perceba como é que está a musculatura, o tecido do seu rosto. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Imagina que no topo da sua cabeça tem um fio que traz a você uma consciência de alinhamento. Quando você inspira, permita que o ar entre pelo nariz e você solta a sua barriga para que o ar chegue lá no seu abdômen. Expira, soltando o ar pela boca, contraindo a parede abdominal e o fio alonga as suas vértebras, mantendo as suas vértebras empilhadas. Mova bem devagar o seu ombro num movimento circular para que você possa liberar o movimento das suas escápulas para trás e também para frente. E você vai percebendo os espaços que você vai alcançando dentro de você. Fecha seus olhos e mais uma vez inspira
Expira. Traga você para aqui agora. Abra seus olhos e vamos para o texto. Agora. O agora é um tempo, pelo menos que parece para nós como intermediário. É um tempo entre o que chega e o que foi. Mas o agora é o único tempo que existe. O porvir está por vir. E o passado passou. Embora o passado ainda atue no agora, porque reverbera no agora, o agora se dirige ao porvir e o prepara. Quando olhamos demais para o porvir, embora ainda não esteja aqui, por exemplo, quando nos preocupamos com aquilo que pode vir, o porvir se coloca no lugar do agora. Teremos mais do agora e teremos a sua plenitude com todas as suas possibilidades, se o porvir permanecer plenamente aberto no agora e deixar espaço para o inesperado. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo o texto chamado Agora. Então eu já trouxe algumas informações importantes. Depois que eu deixar a live gravada, assista esses minutos anteriores, caso você se sinta um pouco perdido no entendimento. O agora, ele está nesse exato momento. Então, quando você se coloca no agora, os minutos anteriores, ele já passou. Ele ainda está reverberando agora, mas o agora está voltado para o porvir. Mas não é vivendo o porvir, é vivendo o agora com uma abertura. Por isso que ele coloca, teremos mais do agora e teremos a sua plenitude com todas as suas possibilidades, se o porvir permanecer amplamente aberto no agora e deixar espaço para o inesperado, que é totalmente diferente de preocupação. E aí ele completa. Sobretudo, poderemos responder imediatamente ao porvir. Não importa de que forma, livre de preocupações e livre de expectativas. Presentes plenamente no instante para o porvir. Nesse momento, deixamos o porvir com as forças de onde procede
Estamos em sintonia com essas forças para o porvir, recolhidos, dispostos agora. Estar disposto, vou completar, isso aqui não está no texto, mas estar disposto é uma decisão. Estou disposto a estar aqui com você agora. Estou disposto a me dedicar a tal coisa agora. E assim você deixa o passado no passado, mas você dá a abertura para aquilo que você vai aprender com o agora, que é o porvir. Mas você se deixa ser surpreendido com aquilo que virá. Você não prevê, você apenas está. Continuando o texto. Assim como o porvir nos afasta do agora, porém, para frente, o passado nos afasta do agora para algo que passou. Então, o passado, ele nos afasta. Nós nos afastamos dele para trás. E o porvir, ele nos afasta do agora, caso eu entre num estado de preocupação. Isso chama-se ansiedade, causa até um sintoma. Ansiedade é um sintoma que pode levar a uma doença mais séria. Então, não ignore a sua ansiedade, porque caso você esteja na ansiedade, a ansiedade tira você do agora. Por isso que, se eu entro nesse estágio, o que vai ser amanhã? E agora? Mas é um agora sim. E agora, o que é o depois? Então, isso começa a gerar um estado ansioso que tira você do estado presente. E o futuro não te surpreende positivamente. Continuando. Para quem está chegando, o texto chama-se Agora. Do livro de Bert Helling, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Então, Bert conclui o seguinte sobre o agora. Isso nos afasta para trás, caso não estejamos vivendo o agora. Então, se eu estou no passado, isso me puxa para trás. Com nossos sentimentos experimentados lá atrás. Para algo do passado, por exemplo, algo que não foi solucionado, incompleto, lá na infância. Logo, preenchemos esse agora com aqueles sentimentos do passado. Ao invés de agir de uma forma que nos leva para frente, sentimos-nos paralisados com esses sentimentos, que não é do agora, é do passado. Logo, repetimos um padrão do passado no presente,
devido a este sentimento. Em vez de deixarmos que isso fique lá no passado. Todavia, o que a vida nos pede é que nós possamos prosseguir plenos no agora. Vive com todas as suas possibilidades no agora. E aí, Bert faz uma pergunta. E vocês aí também se preparem para essa pergunta. Ele diz o seguinte: como vamos ter êxito na vida? É a tal pergunta de $1 milhão, né? Que ele também nos faz pensar. Como que eu vou ter êxito na vida? Quando o agora pode ser puramente agora. Recolhido puramente em nossos pensamentos e que nos é possível agora. Isso Bert chama de purificação. Essa purificação é uma conquista. É a conquista mais abrangente. Ela realiza a vida plena do agora. Somente agora. Não é depois, não era para ter sido. É agora. Exatamente agora. Nós só precisamos imaginar como planejamos o agora como esse centramento puro. Negociamos algo, colocamos algo em movimento, direcionamos algo, fazemos algo. E agora ele traz uma outra pergunta. Qual é o efeito do seu agora nos outros? E aí ele diz: nós o levamos conosco, centrados com sucesso nesse instante do agora, com a visão da meta agora, tal qual aparece agora e nos atrai agora. Deste agora para outro agora, todas as vezes de forma diferente e nova. Bom, a leitura de hoje ela nos convida para o agora. Então não faria sentido se a gente ficasse também remoendo aquilo que foi lido até agora. Eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos-chave que, para mim, na minha vida, fez total diferença. Quando eu compreendo que se eu deixei de fazer alguma coisa ontem, isso não significa que eu não possa fazer hoje, já que eu lembrei. Eu só posso fazer agora. Não existe o se. O se é uma palavrinha dentro da psicoterapia, dentro do desenvolvimento humano, que precisa ser totalmente eliminado. O se, ele simplesmente não existe no agora. É isso que Bert simplifica numa profundidade e que nós nos perdemos a cada instante acreditando que o agora é só uma ponte do passado para o futuro. E não,
o agora, eu preciso cuidar dele agora. Por isso que ele fala que quando eu cuido do agora, eu estou me abrindo para o que vem, mas eu não estou decidindo aquilo que vem, mas eu estou abrindo. Nós veremos mais disso amanhã num outro texto que chama-se Perdas. Mas vamos lá. Então, o agora não é uma passagem, é aquilo que existe. Ah, tem um outro detalhe que eu acho que é importante aqui trazer para nós considerarmos. A nossa mente é que nos coloca nessa avaliação do passado e projetando aquilo que seria o futuro. Por quê? Porque a nossa mente é um computador. Nossa mente é uma gravação. É na nossa mente que eu construo as minhas crenças. Quando alguém fala algo comigo, eu gravo isso na minha mente. Mas eu também decido acreditar se isso é ou não verdade. Se eu sou uma criança, o que um adulto me diz é verdade absoluta. Por quê? Porque eu dependo do outro para que eu possa conduzir a minha vida até a fase adulta. Então, quem constrói o meu agora, se eu sou uma criança, é um adulto. Logo, quem está construindo o seu agora? O seu adulto ou a sua criança? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Se for a sua criança que estiver conduzindo o seu agora, possivelmente o seu agora está sendo baseado no seu passado e naquilo que a sua criança viveu. Logo, o seu agora precisa estar amadurecido. Então, coisa gostosa que você poderia fazer por você agora. O despertar o seu corpo agora. Então, agora nós chegamos no ponto que a mente ela não resolve esse probleminha, é o nosso corpo. Então, cuide bem do seu corpo. Tome água morna quando você acorda de manhã. Não desperte o seu corpo com um choque térmico. Na medicina Ayurveda, nós falamos sobre água cozida. É água fervida mesmo. Eu acordei, coloquei água filtrada na chaleira, coloquei no fogão, fervi a minha água. Quando ela está naquela temperatura de chá que você toma de uma maneira gostosa, quando você toma um chá que te aquece, é essa água que você toma de manhã, todos os dias. Antes de escovar os dentes, dê preferência por pasta de dente que não tenha flúor. Tem diversas aí no mercado. Por quê? Porque o flúor é um metal pesado para o seu organismo. Por que não é legal você comer pão francês de manhã, que não é aquele pão de Jesus Cristo, né? Por causa do brometo, do bromo, que também é um metal pesado, nem é tanto a farinha branca, tá? Se é que vocês não sabem. É por causa do brometo, que é quando aquele pão fica crack, sabe assim? Daquela craquelada. O brometo, ele também é um metal pesado, junta com o flúor da pasta de dente. E tudo isso vai criando uma série de peso, né, no seu corpo. E haja fígado para traduzir tudo isso.
Olha só, só mais uma informação, porque talvez vocês já devem ter ouvido falar muito sobre esse tal do agora. E antes de fazermos um exercício, eu quero trazer isso aqui para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar sobre a Gestalt terapia, que é a terapia do agora. Só para vocês entenderem que quem está trazendo essas informações não é Bert Helling, não é Ronivalda. Quem está trazendo isso são pessoas de muito, ó. A medicina Ayurveda, ela é milenar. Quantos e quantos e quantos anos os Vedas, que é a medicina oriental, já dizia: respeite a temperatura do seu corpo se você quiser ter saúde plena. Bert Helling, quando ele entende que a saúde do corpo é importante para quê? Para você captar o campo mórfico. Quanto mais metal pesado eu tenho no meu corpo, mais difícil será acessar este lugar. Então, Fritz Perls, que foi o criador da terapia, Gestalt terapia, ele já trazia isso. Quando ele fala do contato, né, que acontece somente no presente. Eckhart Tolle, né, quem que já ouviu falar daquele livro, O Poder do Agora? Né? Eckhart Tolle, que foi um cara também fabuloso, que a partir de uma depressão profunda que ele mesmo passou, Eckhart Tolle, compreendeu que a depressão era uma busca a resolver algo do passado e que não tirava ele do lugar, muito pelo contrário, afundava ainda mais no estado depressivo. Então, Eckhart Tolle, ele traz diversos livros. Possivelmente eu devo ter aí alguns 2 livros dele. Então, O Poder do Agora, que é aquilo que foi, foi. Aquilo que será, será. Talvez um dia, quem sabe. Mas eu estou aqui, agora. O mais importante, né, independente, se a gente for ler Gestalt terapia, Eckhart Tolle, as palavras de Bert Helling, o caminho, são diversos. Mas o importante é você compreender que o agora se faz no corpo. Não é uma decisão aqui na sua mente. Então eu convido vocês para fechar os olhos. Coloque os seus pés no chão. Feche os seus olhos. Mantenha uma leve luminosidade. Você até está me vendo, mas você está me vendo com uma luminosidade mais quebrada. Coloca os seus pés apoiados, solta os seus ombros. Todas as vezes que nós nos tiramos do estado presente do agora, nós enfraquecemos. Então vamos sair agora um pouco das questões mentais e entrar numa experiência do aqui e agora. Perceba o seu corpo agora, sem tentar mudar nada, apenas perceba. Como está o seu corpo? Pesado, leve?
como você percebe o seu corpo agora. Inspira pelo nariz, permitindo que o ar chegue na sua barriga. Expira pela boca, contraindo a parede abdominal. Abra o seu peito. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira pela boca. Talvez uma parte sua te puxe para o passado. E talvez uma parte sua te puxe para o futuro. Mas o seu corpo só existe no agora. Então observe qual é a parte. Pergunte para o seu corpo: o que em mim não chegou no agora? Pergunte isso agora para você. O que em mim não chegou no agora? Deixa o seu corpo conversar com você. Se algo nesse momento chega até você, não tente resolver. Diga para este algo: isso pertence ao passado. Ou, se for algo do futuro, uma preocupação, diga: isso pertence ao futuro. Então você respira e fica no agora. Mais uma vez, inspira levando o ar pelas vias nasais. Deixa o ar entrar pelo seu nariz. E você solta a sua barriga, como se você fosse um balão. Expira, deixando o ar sair pela sua boca. E nesse momento você vai contraindo a parede abdominal e crescendo a sua coluna, empilhando vértebra sobre vértebra. Abre o seu peito. Permita que o seu coração seja a sua válvula de escuta do seu presente. Talvez você perceba algum sentimento. Talvez seja medo. Então você reconhece o adulto que está em você agora.
Então você sorri e perceba como é sorrir de olhos fechados. Entra em contato com essa sensação. Então você pode dizer: eu estou vivendo agora. Que bom é estar vivo agora. No seu tempo, você abra seus olhos. Perceba como é que fica o seu sistema nervoso, talvez mais regulado. Possivelmente o seu coração fica num ritmo mais agradável. E o seu diafragma, que é esse músculo entre as costelas baixas, ele relaxa também. Tenham um lindo e abençoado dia. Nos vemos amanhã. E amanhã às 5 horas o texto será perdas. E nós vamos trabalhar aquilo que é importante, que são as nossas perdas. Até amanhã. Deus abençoe o dia de vocês.